Muito bem, momento agora para o ponto alto da emissão de hoje do Porto Canal, naturalmente, a oportunidade de falarmos com Jorge Nuno Pinto Costa, presidente do Futebol Clube Porto, e num local, desde logo, muito bonito. Sr. Presidente, muito obrigado por nos permitir esta entrevista e neste espaço aqui com vista privilegiada para o Funchal, no Devine, e podemos começar mesmo por isso. Uma visita aqui à Madeira, completamente fora de timings desportivos, não há nenhuma equipa do Futebol Clube Porto aqui a jogar, mas isso não impediu, aliás, se calhar reforçou uma visita especial para estar junto dos adeptos do Futebol Clube Porto. Sim, bom dia, sobretudo para todos os madeirenses que estejam a ouvir, porque é um prazer estar aqui. Ontem vivi uma noite fantástica. Eu referi-o até que só semelhante àquelas que já vivi na Forada, que é um sítio de loucura, azul e branco. Isto nasceu de uma coisa muito simples. Eu vim ver aqui à Madeira o SAD Madeira com o Futebol Clube Porto, que era o último jogo do campeonato, portanto a consagração da equipa, e eu entendi que devia estar presente. E no dia seguinte almocei com uns amigos, entre os quais o Dr. João Cunha e Silva, e ele disse: quando vierem cá, temos que fazer um jantar, um almoço, porque os esportistas estão sempre a dizer quando é que temos um convívio com o Presidente, só vemos no campo. Eu disse-lhe: mas isso é difícil, quando vem cá tem que estar com a equipa, mas se há assim tanto interesse, eu venho cá de propósito. Ele disse: vem mesmo? Eu disse: claro que venho, marca a data. E ele assim fez. Passado uns dias recebi pelo telemóvel o convite para o jantar e foi assim que vim. E vim com todo o gosto, com muita satisfação, porque eu tenho, como expliquei ontem, um carinho muito especial pela Madeira. E eu ontem expliquei que quando eu era criança mesmo, de tenra idade, eu comecei a ir ao futebol com um tio meu. E o ídolo de todos os esportistas, que era então o melhor jogador português, era madeirense, era o Artur Sousa Pinga. Portanto, isso criou logo uma ligação à Madeira. Depois, mais tarde, mas ainda na minha juventude, eu fui para um colégio que era interno nas Caldinhas, que era um colégio famoso, e curiosamente havia alunos de todo o país, mas havia um grande número de madeirenses, que eram, eu achava simpaticíssimos, fiquei amigo de muitos. Infelizmente alguns já faleceram, mas recordo-os sempre com muita saudade, e tenho ainda grandes amizades. Por exemplo, o anterior presidente da Assembleia Regional, o Dr. José Miguel Mendonça, foi meu condiscípulo. Foi meu adversário no futebol, porque jogávamos no colégio em equipas diferentes. Ele era um grande central, fantástico no jogo de cabeça. O engenheiro João Oliveira Mendes, que também ainda é vivo, e portanto criei uma ligação muito grande à Madeira através desses meus amigos. Depois, mais tarde, quando comecei a acompanhar outras coisas, ganhei uma simpatia especial pelo Dr. Alberto João Jardim, porque achava, eu que sou um homem que amo a minha cidade, como toda a gente sabe, e a minha região, achava que ele era um exemplo no amor à sua terra, no que lutou pela sua terra, no que fez pelo desenvolvimento da mesma. E, portanto, era uma grande admiração e criamos até uma certa amizade, porque era uma das pessoas que eu mais apreciava na política portuguesa. Portanto, tudo isso depois fiz muitos amigos. Olha, por exemplo, o António Henriques foi presidente do Marítimo, fizemos uma amizade, temos neste momento uma amizade de quase 40 anos, que inclusive levou essa amizade a que ele seja meu compadre, porque é o padrinho da minha filha. Portanto, tudo isso são laços que me ligam a esta terra, independente também de sua beleza natural, qualquer pessoa gosta, mas eu gosto mais da Madeira por todos esses factos e pelos madeirenses do que pela própria beleza da Madeira, que reconheço que é muita. Por isso a pérola do Atlântico também. Sim. Sr. Presidente, falou também da forma de viverem os adeptos longe da cidade do Porto, longe do Futebol Clube Porto, sempre muito importante.
e a forma como reagiram, naturalmente, ao Presidente ontem, dá ainda mais valor a esse portismo mais distante? Eu acho que quem vive a uma distância como os madeirenses estão do Porto, vive mais e sofre mais também quando não se vencem. E eu via lá ontem muita gente, digamos, não da minha geração, mas da geração a seguir, que passou muitos e muitos anos como eu sem ver o Futebol do Porto a vencer. Portanto, naturalmente que depois de umas épocas dessas, qualquer vitória entusiasma mais. E eu ontem autografei bilhetes de madeirenses que foram de propósito a Lisboa ver a final do Porto de Tondela. Isto demonstra que o que se quer não é emoção grande, nem as rivalidades, é estar com o Futebol Clube do Porto. E estiveram. Assinei bilhetes de Viena, assinei bilhetes de Dublin, sinal de que as pessoas não só foram, como guardam aquilo como verdadeiras relíquias. Se calhar a maior parte das pessoas do Porto que foram a Viena e que tinham o bilhete, a maior parte, se calhar, ou a grande parte, não guardaram o bilhete, não sabem, não se lembraram. Agora, ontem vi imensos bilhetes desses que tive o prazer de autografar. Portanto, isto demonstra uma grande paixão pelo clube e devo-lhe dizer que a mim me emociona estas situações, não pelo carinho que me transmitem, mas pelo que sinto do que é amar verdadeiramente o Futebol do Porto. O Sr. Presidente fala aí de algumas das conquistas, a mais recente no futebol, frente ao Tondela no Jamor, a final da Taça. Falou também aqui na Madeira da confirmação do título de handball. Foram dois dos muitos títulos conquistados na época passada, desde o desporto adaptado, handball, basquetebol, até ao futebol. Basquetebol não, foi a exceção, aliás. Voleibol, hóquei patins, títulos nacionais e internacionais. Foi uma das melhores temporadas da sua presidência? Em termos de conquista de títulos? Não vou dizer que foi a melhor, porque naturalmente que as melhores têm que estar incluída a de Viena e as de Gelsenkirchen, de Sevilha, que conquistamos títulos europeus. Mas em termos gerais foi das melhores, porque no futebol conquistamos a dobradinha, que é sempre um objetivo de toda a gente sonha, mas poucos o conseguem, e nós alcançamos esse feito importante, mas vencemos em duas das principais modalidades, que foi o hóquei em patins e o handball, e teve uma particularidade, que além dessas vencemos os campeonatos nacionais de bilhar e de voleibol feminino, mas tem uma circunstância a crescer, é que ganhamos a Taça do Mundo em hóquei em patins e a Taça dos Campeões Europeus em bilhar, de modo que acho que foi uma época extremamente positiva. Como é que entende que tantos títulos só na última época, estamos a falar só naquilo que aconteceu há poucos dias, o bilhar não foi há poucos dias, ou foi já há poucas semanas ou meses, e haja tanta crítica, tantos comentários negativos ao Futebol Clube do Porto? Aonde? Na comunicação social, nas redes sociais? Não, a comunicação social é localizada em 2 ou 3 jornais que vivem disso, que sustentam além disso. Agora, nas redes sociais, as redes sociais não têm cara. Se eu tiver uma rede social, posso dizer mal de si e, sem ter nenhuma razão, eu posso dizer mal de qualquer clube, do Braga, do Guimarães, de qualquer clube, e fica lá escrito. Agora, isso não quer dizer que sejam adeptos de Futebol do Porto e sócios de Futebol do Porto. Portanto, para mim, sei que hoje isso faz parte da vida, faz parte da comunicação, mas é uma coisa que eu, nem tenho, nem leio, nem dou o mínimo valor. Porque vir um indivíduo dizer sou portista de coração desde pequenino, ninguém não está lá à prova. Olha, eu lembro-me que uma vez vinha de um jogo do Benfica, ganhamos na Luz e na brincadeira um amigo meu, que era portista, telefonou para o presidente do Benfica a dizer: Sr. Presidente, estamos muito consternados, vim do Porto de propósito ver o jogo, isto, coisa, e ele dizia: tenha paciência, isto há de melhorar.
e tudo na risota, e pronto, foi uma comunicação que lhe fizemos. A isso eu não dou valor nenhum. Depois temos outro assunto em que aí sim somos sempre martelados, como costuma dizer, naqueles programas dos paineleiros, que eles, é muito engraçado porque eles dizem que não levam recados nem dão recados, mas se reparar estão sempre todos ao telefone a receber mensagens e a mandar mensagens, mas não dão recados, estão só a perguntar para o boletim meteorológico se quando saírem está a chover ou se vai estar sol. Mas aí é como é assim, esses programas existem, as pessoas são escolhidas para isso, algumas, coitadas, eu sei que precisam disso para poder viver melhor, não digo para sobreviver, mas poder viver melhor, e outras é incompreensível. Por exemplo, agora uma empresa como a Microsoft ter no Correio da Manhã, num daqueles programas, um alto quadro que abre a boca para respirar e injetar ódio no Futebol Clube do Porto e no presidente do Futebol Clube do Porto, em tudo o que seja do Futebol Clube do Porto, acho que é triste. A mim não me incomoda nada, mas acho que é triste ver quando chega ao ponto de que um quadro alto da Microsoft vai ao Correio da Manhã fazer as figuras que faz, mostrar um ódio, que é sempre uma palavra horrível e um sentimento horrível a uma instituição e a várias pessoas, é lamentável. Quer dizer, quando chega a este ponto de que a Microsoft permite que é um tal Mauro, salvo erro, Mauro, não é Mouro, é Mauro, chega a esse ponto, as pessoas cada vez veem menos. Olha, eu chamaram-me a atenção para esse indivíduo, vi um bocado, mas normalmente não vejo. E depois de um ano de tanto sucesso desportivo, que também termina, por exemplo, com as contas, o registro positivo, esse tipo de forma de lidar com o Futebol Clube do Porto, ou de tentarem atingir o Futebol Clube do Porto, acaba por ser combustível para continuar? É isso mesmo, ainda ontem eu referi isso, dá-nos força, une-nos. Eu acho muito engraçado assim, as contas do Futebol Clube do Porto são positivas, mas isto não é de agora, é de há muito. As contas do Futebol Clube do Porto são positivas e naqueles que têm os altos e baixos, os que têm os bronzes e as pratas, as contas são positivas. Vem o vice-presidente administrativo, era o Angelino Ferreira, normalmente, ou o Dr. Fernando Gomes, hoje atualmente da Federação. São negativas, apareço eu. Que a mim isso mete-me graça, mas não me preocupa nada. As pessoas que me conhecem podem julgar que eu estou aqui a falar, e também me conhecem, não ligo nada a isso. E quando acontecem coisas dessas, serve para unir. É isso que levou, por exemplo, o Pepe ao regressar, a dizer que já sabe que somos as forças a bater. A bater não é pelos adversários, porque o adversário quer abater todos. O Braga quer ganhar a todos, o Guimarães quer ganhar a todos, o Porto quer ganhar a todos. E todos são contra, querem evitar isso. Não é isso que ele se refere. Quando se refere a essas palhaçadas desses programas lamentáveis. O Sr. Presidente fala do PEP e das palavras ao regresso ao trabalho, chegou uns dias mais tarde do que o resto dos companheiros devido aos compromissos das seleções e para além disso estamos a falar obviamente de um jogador de 39 anos, muito titulado, como disse ontem também na cerimónia, não há ninguém superior ao Futebol Clube do Porto, o PEP é um capitão, é um dos símbolos e disse, depois de um ano em que o Futebol Clube do Porto conquista a dobradinha, que temos de fazer melhor. Esta é a frase de Pep. Como é que vê o Pep aos 39 anos ser esse exemplo dentro e fora do campo? Eu acho que tem que ser esse sempre o espírito de toda a gente, porque ninguém é perfeito, nem ninguém consegue atingir a perfeição, mas não se pode pensar, já fizemos isto e vamos querer ficar aqui. Podemos não conseguir, mas temos que querer, o objetivo tem que ser alcançar mais. Não podemos pensar baixo, temos que pensar alto, com as condições que for, com tudo o que tivermos, mas se todos derem o máximo, como se tem visto ultimamente, nós conseguimos objetivos. E eu estou de acordo com o Pep, este ano temos que fazer melhor e vamos fazer melhor.
e sentir que essas palavras não são ditas da boca para fora, não só o Pepe, mas jogadores muito mais jovens na equipa de futebol e das outras modalidades, significa que algo, e não é de agora, está a ser bem feito, em termos de mentalidade do Futebol Clube do Porto? Não, eu acho que sempre houve. Eu não me lembro de não encontrar no Futebol Clube do Porto equipas que não tivessem essa mentalidade. Porque acho que quem não tiver essa mentalidade, quem não for exigente consigo mesmo e com os outros e não tiver objetivos altos, não pode estar no Futebol Clube do Porto. Presidente, vamos falar um pouco também do momento atual. Estamos na pré-temporada, o mercado aberto, a dita silly season, em que já o disse recentemente que o Futebol do Porto aí não é favorito, nunca vence. Vamos falar daqui de alguns dos temas, mas começando em termos gerais, o que é que se pode esperar ainda do Futebol do Porto neste momento de mercado aberto? O Futebol do Porto, neste momento, tinha uma grande lacuna no plantel, porque tínhamos os centrais mínimos que tínhamos de ter, tínhamos o Pepe, que é um monstro no bom sentido e vai continuar a ser, tenho a certeza, e espero, e estou certo, que o Pepe, mesmo quando deixar de jogar, vai continuar ligado ao Futebol Clube do Porto, porque ele demonstra tudo aquilo que é o ser dragão, dentro e fora do campo. Portanto, isto são à parte. Espero que o Pepe se mantenha sempre no Futebol do Porto. Tínhamos o Pepe, tínhamos o Fábio Cardoso, que foi uma revelação, que em todos os jogos que jogou cumpriu sempre e vencemos todos esses jogos, e tínhamos o Mbemba, que foi pendular, sem nunca atingir uma craveira do Pepe, que estou convencido que ninguém consegue, mas que foi pendular. Foi com esses três centrais que realmente fizemos época. A partir do momento em que o Mbemba saiu porque quis, não foi porque não negociássemos, porque tentamos tudo e chegamos a números, se calhar, que não devíamos chegar, mas o Pepe mandou-nos uma mensagem ao engenheiro Luís Gonçalves, que estava disposto a continuar no Futebol do Porto, mas queria um salário de 7 milhões net. Ora, quando um jogador, seja ele quem for, pede a um clube como o Futebol do Porto, ou penso que a qualquer clube português, um salário de 7 milhões net, acho que era mais simpático dizer: olha, não tenho condições para continuar, tenho outros objetivos, gostei muito de estar aí, como ele disse, e ir à vida. Aí criamos uma grande lacuna e precisávamos de arranjar um central que nos desse as máximas garantias. Estudamos muito, tivemos muitas ofertas de jogadores, mas o treinador deu o aval, sem qualquer dúvida, ao David Carmo. A partir daí foi necessário negociar com o Salvador. É sempre difícil, mas é muito difícil, mas tem uma vantagem, é que o Salvador, quando se chega ao acordo, aperta a mão e depois venha o que vier, o contrato está fechado. Portanto, eu prefiro pessoas que negociam dificilmente, mas que depois não é preciso escrever. Nós fizemos o contrato com o David Carmo sem haver nenhuma caneta nem esferográfica. Foi assim, 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 aperta a mão, está feito. Depois disso, ele teve vários contactos com melhores ofertas, ele disse sempre: já está feito com o Porto. Portanto, isso também dá uma grande tranquilidade, ainda haver pessoas que se podem negociar assim. Também devo confessar que houve outros a que demos corda, porque a fasquia do David Carmo estava muito alta, a cláusula era de 40, havia ofertas de 30 que não se concretizaram, porque o jogador também não estava muito interessado em ir para certos clubes. Portanto, foi um bocadinho também dizer: se não for assim, temos que ir para outro, que não é tão bom, mas que nos resolve. Felizmente resolveu-se, e volto a dizer, fiquei otimamente impressionado, como aliás o treinador já me transmitiu também a mesma opinião depois de ter uma conversa com ele, otimamente impressionado com o caráter e a postura do jogador.
portanto penso que foi uma grande aquisição. Agora, na prática, é que tenho que o demonstrar, mas estou convencido que contratamos um jogador que vai fazer muitos anos na Seleção Nacional. Com valores altos, obviamente, de transferência, um jogador com muito potencial. Sim. Mas o Presidente já há algum tempo disse que o valor das transferências só se percebe no futuro, não é? No futuro. Às vezes jogadores caros que se tornam baratos e outros baratos que há baratos, às vezes a gente compra um jogador por 4 ou 5 milhões e depois, se não fizer um jogo, esse jogador é muito mais caro de um que, como este, que possa custar 20 e que, tenho certeza absoluta, vai render e vai fortalecer a equipa. Falou também sobre a negociação com o António Salvador, que levou a que se escrevesse muita coisa, lá está, mais uma vez, na comunicação social, alguns editoriais. Sabe, se eu combinar uma coisa consigo, somos sérios e não vemos mal. Mas se não formos sérios, vemos mal em tudo. Se eu não for sério, vou dizer, ele veio de gravata para pôr o Presidente em xeque, porque o Presidente não veio de gravata. Não foi essa a intenção. Mas, se for um Mauro qualquer, se calhar diz isso. Ou então vai dizer, o Presidente vai de camisa, ainda bem que és o branco, eu também não tenho outras. Vai de camisa e ele é que está de gravar. Aquilo é uma descoisa. Portanto, as pessoas que não são sérias veem maldade em tudo. Portanto, não me afeta nada, nem prejudica. Alguém vai pensar que o Braga vai agora facilitar um jogo, portanto joga no princípio do campeonato, nas primeiras jornadas, vai agora pensar, porque está a pensar que o Porto tem de ser campeão. Só quem não conhece o António Salvador é que pode pensar isso, e quem intrinsecamente não for sério. Presidente, olhar também para algumas das movimentações. Eustáquio foi confirmado como reforço, já tinha estado no final da época passada, desde janeiro. David Carmo é o reforço mais recente. Renovações também, por exemplo, Gonçalo Borges. Sim, as renovações estamos a tratar. Gonçalo Borges, eu penso que vai ser um jogador que, se tiver cabeça no bom sentido de se dedicar a 100% como tem feito, pode ser um jogador que vai acrescentar muito à equipa, e tem a felicidade de ter um treinador que o vai fazer de certeza evoluir muito. Portanto, daí a razão de termos feito contrato. O Eustáquio também fizemos contrato por 5 anos, é uma aquisição, porque ele estava apenas por empréstimo, mas o nosso treinador Sérgio Conceição entendeu que devíamos renovar, porque conta com ele como um valor certo, e por isso fizemos um esforço, não tão grande como o do David Carmo, mas também um esforço, e contratamos um jogador que penso vai ser muito importante no meio-campo. Presidente, estão perspectivadas saídas, mais entradas? Saídas, naturalmente, que estão perspectivadas, porque nós temos 30 e tal jogadores, não se podem inscrever 30 e tal jogadores. Agora, aquilo que eu disse quando, por exemplo, se falou do Vitinha, que tivemos uma oferta de 30 milhões e não vendemos, contra a opinião de alguns que achavam que era um grande negócio. Eu disse que só saía pelos 40 milhões. E 40 milhões desde que nós recebêssemos logo o dinheiro. Se fosse porque pagavam logo, fosse porque davam garantias e pagavam juros e nós ficávamos. E o que é certo é que, apesar da renitência em cumprirem isso, o Vitinha só se fechou às 9 da noite do último dia de transferências, que é que eles realmente acederam às nossas exigências. Aí foi importante o contributo também do empresário Jorge Mendes, porque tinha ótimas relações com o Paris Saint-Germain e, portanto, ajudou a convencê-los e fez-lhes ver que eu não ia ceder. Deu-lhe vários exemplos de outros casos, porque eles achavam que eu estava a fazer bluff, mas às 9 da noite viram que era a sério e realmente foi o negócio feito como nós quisemos. O que eu disse também é que não saía mais nenhum jogador que não fosse pela cláusula, e a prova disso é que nós tivemos
Não vou estar a citar o jogador, mas tivemos, e posso comprová-lo, lá os paineleiros agora, não tinha nada, era 25 tostões pelo João Mário e 7.500 pelo Pepe, mas para mim é outro filme, é outra guerra. Por um jogador tivemos 60 milhões e eu não aceitei. Não aceitei até por princípio. É que quem quiser um jogador de Futebol do Porto, nesta época, já sabe que tem que pagar a cláusula cash. Agora, se chegar aqui um jogador e der 80 milhões ou 100 milhões pela cláusula, nós não temos de pensar nem de decidir. Se o jogador quiser ir, não o podemos evitar. Agora, é aquela garantia que eu dei, a única que eu posso dar ao treinador, é que dos jogadores da equipa principal, daqueles que formam o grupo forte, nenhum sairá abaixo da cláusula de rescisão. E mesmo que venha a cláusula de rescisão, eu tenho muita esperança que alguns desses jogadores não quisessem sair já do Futebol do Porto. Não é caso único, já. Presidente, saiu Vitinha, saiu Favieira, dois produtos da formação do Futebol do Porto, já aqui falou de Vitinha, a Favieira tinha sido antes. Jogadores formados no Futebol do Porto, no Olival, custa-lhe mais também ver esses jogadores saírem por lado, pelo Futebol do Porto, obviamente? A mim custa-me todos, salvo raras exceções de jogadores que realmente não tenham um comportamento à altura do normal no Futebol do Porto, não me custam, até posso sentir alívio. Agora eu não faço a destrinça em termos de gostar, de apreciar de jogadores por serem portugueses ou estrangeiros. Para mim, desde que vestem a camisola do Futebol do Porto, são todos dragões. Então, igual, custa-me da mesma forma. Eu lembro-me, e naturalmente que é mau perder jogadores desses, porque não há muitos, mas eu lembro-me que o Futebol do Porto, num dia, na mesma hora, perdeu o João Moutinho, que foi um jogador importantíssimo nas vitórias na sua época do Futebol do Porto, e o James Rodrigues. Perder dois jogadores desses é que queria, de facto, um grande abalo na equipa. Mas, com o mesmo espírito de sempre e com os retoques, o Futebol do Porto continuou a ser campeão. E em termos de entradas, também estão identificadas várias possibilidades? Nós pensamos que neste momento temos um grande plantel. Agora, se houver sempre uma oportunidade com possibilidade, não é os clubes pensarem agora, porque demos 20 mil ao Braga, agora por qualquer indivíduo vamos dar 10 porque o Porto deu 20. Não é assim. O David Carmo foi um número para nós anormal, porque é um jogador que toda a gente acredita, aliás tem sido reconhecido que é um valor, salvo que tenha qualquer azar, um valor indiscutível para a Seleção Nacional. Toda a gente a quem pedimos informações deram as melhores possíveis, desde o selecionador nacional, antigos treinadores deles, deram as melhores, e era uma necessidade premente. Agora não vamos estar, porque este dá jeito, estar a pensar que então é logo 10 ou 7, não, nisso não vamos entrar. Temos os pés no chão, temos consciência que temos um bom plantel e temos consciência que temos um treinador que sabe, com os jogadores que tem, tirar-lhes o máximo rendimento e fazer grandes equipas. Sr. Presidente, voltando à questão das saídas, há pouco falou da questão de Chancel Mbemba, que foi um jogador muito importante, especialmente nesta última época, e que saiu no final de contrato. Tem acontecido isso, não só no Futebol Clube do Porto, mas naturalmente que a sua preocupação é o Futebol Clube do Porto. Claro. Como é que vê essa realidade que está cada vez mais presente no futebol? É a realidade. O futebol, naturalmente, quando mudaram as regras dos jogadores poderem ficar livres, é evidente que isso vê-se em todos os clubes, em todos os países, nos casos. Agora, nós queremos sempre renovar antes, e eu tenho a prova disso nos contratos que fizemos agora de renovação. Agora, se o jogador não quiser renovar, nós o que é que podemos fazer? Dizer-lhe assim, olha, então não joga? Não, porque senão estamos-lhe a pagar e não tiramos o rendimento. Agora, nossa intenção em todo o plantel que temos é renovar.
esperando que o jogador queira renovar, melhorando-lhe naturalmente as condições. Agora, se não quiseres lei são assim, não podemos alterar. Agora, é evidente que se um jogador nos pede 7 milhões net, isso é a mesma coisa que dizer que não quer renovar. E novas renovações ou outras renovações estão a ser também trabalhadas? Sim, estão a ser trabalhadas, jogadores, para haver melhorias de condições, porque há algumas diferenças que não são justas, é fazer a máxima aproximação. Não há jogadores iguais, há condições diferentes. Naturalmente que ninguém vai deixar um país longínquo se não vier com melhores condições do que um que está cá e que nasceu aqui, mas vamos tentar aproximar o mais possível e, naturalmente, que loucuras dessas de 7 milhões, 6 ou 5, e quem pensar nisso tem que começar a escolher já para onde é que quer ir. Olha, venha para a Madeira, que aqui é feliz, de certeza. Sr. Presidente, algo que não coloca nos contratos, normalmente, é a garantia de títulos, mas o Futebol do Porto tem conquistado títulos, isso também é importante para os jogadores quererem vir para o Futebol do Porto, quererem continuar no Futebol do Porto. Depois de uma dobradinha na época passada, o que é que espera nesta época em termos de título, nomeadamente de futebol? Repetir o feito chega, quer ainda mais, não só no futebol, mas nas modalidades também, não é? Eu acho que nas modalidades, se for igual, é muito bom. Falta só o basquete, mas no basquete, até por razões que não têm a ver com o que se passa dentro do campo, já cheguei à conclusão que será cada vez mais difícil. Portanto, temos que encarar essa modalidade como se costuma dizer, com olhos de ver o que é que devemos no futuro fazer. Porque as modalidades são sustentadas pelo Futebol Clube do Porto, não tem nada a ver com a SAD. E as modalidades sustentadas pelo Futebol Clube do Porto, com as cotas dos associados, que são do clube. Os associados são sócios do clube, pagam as cotas para o clube, não é para a SAD. Mas, com o desenvolvimento que saíram, que tiveram as modalidades todas, naturalmente para estar a lutar numa Liga dos Campeões de handball não é com a mesma equipa que se tinha há 10 anos, para se ganhar a Taça do Mundo de hóquei em patins igualmente, e as cotas não são mexidas há 15 anos. Naturalmente que vai ter que haver um estudo de o que é que temos que fazer, serão os sócios a dizê-lo. Se temos que baixar a qualidade das equipas ou até suspender alguma secção, ou se, dentro do mínimo razoável, pode haver uma melhoria para apoiar. Agora, não podem estar a dar déficit que depois é suportado pela SAD, que nada tem a ver com as modalidades. Naturalmente que os acionistas da SAD de certeza gostam que o Porto ganhe em qualquer modalidade, no bilhar, no vôlei, em tudo, mas não são obrigados a que a sociedade a que pertencem esteja a pagar isso. Mas isso é uma reflexão que temos tido e que temos que pôr aos sócios, e serão eles a decidir, não serei eu. Muito bem, em termos de futebol, temos também mais uma temporada prestes a começar, com Sérgio Conceição ao leme. Também é um registro único a longevidade de Sérgio Conceição à frente do Futebol do Porto, nos 40 anos de presidência, e por isso pergunto-lhe se esperava, na altura em que foi o momento da assinatura do contrato, da contratação de Sérgio Conceição, há 6 anos atrás, 6 épocas atrás, esperava tantos anos de Sérgio Conceição, e como é que têm sido estes anos de relação entre presidente e treinador? Eu esperava e espero mais, porque uma das responsabilidades que me cabe a mim diretamente é a escolha do treinador. Eu penso que não tenho escolhido mal, porque se reparar, nós tivemos um treinador que era o mestre dos mestres, que era o José Maria Pedroto, que infelizmente em janeiro de 85 faleceu e uns meses antes teve que deixar a direção do Futebol Clube do Porto. Mesmo assim, com o seu trabalho, em maio de 84, fomos a uma final europeia, que era uma coisa que constava no meu programa. Infelizmente, ele partiu e criou-se uma ideia nos sócios, pronto, agora nunca mais ganhamos nada.
agora é que vai, pronto, é uma desgraça, foi realmente uma desgraça perder um amigo, mas em termos de Futebol Clube do Porto não foi uma desgraça, embora ele pudesse ter feito um trajeto brilhante e posto o Futebol Clube do Porto ainda mais cá em cima, mas Deus é que escolhe quando é que nós partimos, e escolheu esse fatídico dia de 7 de janeiro de 85, e lembro-lhe que a partir daí, sabe quantos treinadores o Futebol Clube do Porto teve campeões? Diga o número. Foram muitos, entretanto, já campeões. 12. O Futebol Clube do Porto, depois de se pensar que nunca mais vamos ter um treinador que ganhe, o Futebol Clube do Porto teve 12 treinadores campeões. Teve o Artur Jorge, teve o Ivic, teve o Robbie Robson, teve o António Oliveira, teve o Fernando Santos, teve o José Mourinho, teve o Cody Jansen, teve o Josualdo Ferreira, teve o André Vilas Boas, teve o Vítor Pereira e teve finalmente o Sérgio Conceição. Portanto, não se pode dizer que nenhum treinador veio salvar alguns e curiosamente, 3 das provas. Porto ganhou 5 provas europeias, e dessas 5 provas europeias e 2 internacionais, são 2 intercontinentais, nessas 5 provas europeias, 4 foram ganhas por treinadores portugueses. Ganhas por treinadores portugueses que, até virem para o Futebol Clube do Porto, não tinham ganho nada. Portanto, o Futebol Clube do Porto recebe muito e recebeu muito de todos os treinadores, mas todos os treinadores se projetaram também com o Futebol Clube do Porto. O que é preciso é escolher um treinador que seja capaz e que tenha a mística, que sinta a mística e que, se a não tiver, perceba o que é o Futebol Clube do Porto e rapidamente a ganhe. Nós tivemos treinadores do Futebol Clube do Porto, como atualmente, que sentem o Porto, quer sejam treinadores ou não. Tivemos o Artur Jorge, por exemplo, mas também tivemos treinadores como o Mourinho, que não tinha nenhuma afinidade com o Futebol Clube do Porto e que vestiu camisola e viveu e transmitia essa mística a todos. Agora, os nossos treinadores têm que saber uma coisa: quando estão no Futebol Clube do Porto, são maus, são aceiros, são mal-criados, são antipados. No dia a seguir saem para outro clube, são génios. Mourinho era dos jogadores mais perseguidos pela comunicação social. No dia em que foi para o Chelsea, era o number one. Pronto, já passou do atrevido, do insurreto, para number one. Isso é o que os treinadores têm que saber, que vir para o Futebol do Porto tem esse custo. Agora, quando tem que escolher o treinador, tem que sentir que o treinador que é capaz de resistir a tudo isso e que se vai focar, como o Sérgio Conceição, apenas no seu trabalho. E o seu trabalho tem um objetivo, é ganhar. Pode não ganhar, e se tiver um bom trabalho, naturalmente que o respeitamos sempre. Agora tem que ganhar, e felizmente, repito, tivemos, depois do José Maria Pedroto, 12 treinadores que foram campeões no Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto trabalha para ganhar, mas não joga sozinho. Os adversários também têm os mesmos objetivos. Não, joga como diz o Pepe, que vamos ser o alvo a bater. Quando o Pepe está a dizer que vamos ser o alvo a bater, não está a pensar que o ponta de lança do Arouca, que vai jogar com mais vontade contra o Porto, contra o Benfica, contra o Sporting. O que sabe é que um erro de qualquer jogador de Futebol do Porto vai ser martelado, um erro do treinador, uma palavra do treinador vai ser explorada, um erro uma palavra do presidente, isso vai dar para muitos programas. Felizmente eles nunca falam, porque eles também não querem que eu fale, que nunca me convidaram para dar entrevistas. Portanto, às vezes diziam assim. Do outro dia um amigo meu me dizia: só falas para o Porto Canal. Eu disse: mas o que é que tu queres? Eu chego lá, estou aqui, sou o presidente, quero falar. Não me convidaram, não vou falar sem me terem convidado. Portanto, sei que sou persona non grata nesses sítios. Pronto, olha, falo onde querem que eu vi. Não tenho nenhuma proteção ao Porto Canal. Repare, no dia em que fomos campeões,
Houve um canal, SIC, não sei se é notícias, Julgo que nos dois. Deu-nos dois. Eu não tive oportunidade de ver, que estava a ser protagonista, que teve uma ideia que eu achei interessante, que foi acompanhar o meu dia-a-dia, no dia em que éramos campeões, acompanhar o meu dia-a-dia, e eu disse que sim. Pronto, pediram-me, eu disse que sim. Portanto, se tivesse a dar um proteccionismo a Porto Canal, dizia, olha, teve uma boa ideia, se calhar vamos fazer aqui. Não, eu faço sempre com quem quer. Agora, não me ofereço, nem falo, naturalmente, que não falo com qualquer pessoa. Suponho agora que vinha-me pedir para falar com desses artistas que andam ali a decifrar e a vociferar, é evidente que não, mas em todas as televisões há gente digna e capaz e que merece o meu respeito. Sr. Presidente, do lado dos adversários do Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting também têm investido naturalmente na nova temporada, até porque o Futebol Clube do Porto venceu os títulos mais importantes em termos nacionais, precisam de o fazer. Fica preocupado ao ver as movimentações dos principais adversários, entre outros, obviamente? Fico muito preocupado, até ando a tomar uns calmantes, por cada nome que sai, aquele Götze da Alemanha, eu nessa altura tive que tomar uma caixa de comprimidos para me acalmar, depois deixei de tomar porque ele afinal não veio, mas é evidente, estou a brincar, não fico nada preocupado, porque sabe, há um jornalista, eu vou-lhe dizer o nome, que é da bola, o Delgado, José Manuel Delgado. José Manuel Delgado é um caso paranoico em relação à minha pessoa. Se o Futebol do Porto ganha, ele arranja alguém para pôr em cima. Se o Porto perde ou acontece alguma coisa, o Presidente, nós vendemos ou não, eu não gosto dessa palavra de vendermos o jogador, nós cedemos os direitos do Vitinha, ainda não tínhamos seguidos, e eu levei lá numa coisa que ele tem dos ases, o Duque, porque vendi o Vitinha por 40 milhões. Então, levei um Duque. O Sporting vendeu o Palhinha, internacional lá, por 20, não levou Duque nenhum. Foi um grande negócio. Portanto, eu gosto de os ver fazer esses grandes negócios. Agora, é evidente que todos os clubes portugueses, não é o Futebol Clube do Porto, têm necessidade de vender. E porquê é que têm necessidade de vender? Porque nós, clubes portugueses, estamos em grande desvantagem com os clubes estrangeiros, porque pagamos de impostos muitíssimo mais, não é muito, é muitíssimo mais do que eles. Se eu oferecer 1 milhão de jogadores não há, mas 1 milhão de euros a um jogador, isso a mim custa-me 2 milhões e 200. Se um clube italiano oferecer 1 milhão a um jogador, custa-lhe menos qualquer coisa de 1,5 milhão. Isto é uma desvantagem brutal. E o nosso governo, como está a marimbar para os clubes, são só para sacar os impostos, não altera isto, por mais que os clubes lhe façam ver que a qualidade do Futebol do Porto, do futebol português, cada vez vai baixar mais. Portanto, não é o Futebol do Porto que é obrigado para pagar impostos. Nós, no ano passado, pagamos 50 milhões de impostos ao Estado. Não é 5, é 50 milhões. Eu bem sei que a TAP precisa de muito dinheiro, mas está bem, não o levem todo de nós. 50 milhões. O que é que acontece? Temos que vender o Vitinha. Tivemos. E o Benfica, quem teve que vender? O vencedor da Bola de Prata, considerado o melhor jogador do torneio. E o Sporting, quem teve que vender? Um internacional lá por 20 milhões. E não conseguiu manter o Saravia, que foi um jogador influentíssimo. Portanto, em termos de saídas, eu disse que isso não vai influenciar no equilíbrio das equipas, porque todas as equipas perderam jogadores importantes e influentes. Talvez o Benfica,
o mais influente de todos, porque o indivíduo que ganha a bola de prata e é considerado o melhor jogador do torneio, naturalmente que teve mais influência do que os outros nas equipas, ou então foi mal escolhido. Agora, é uma realidade, enquanto tivermos o governo com esta mentalidade, nós vamos ter sempre que vender. Agora, o que é que temos que fazer é tentar colmatar as saídas com jogadores que possam preencher esses lugares tanto quanto melhor possível e preparar o futuro com a formação. As aquisições que vêm, já sabe que as do Futebol Clube Porto são todas fracas, qualquer indivíduo que chegue para os outros clubes tem as televisões no aeroporto, nem que depois não fiquem cá. Se você for contar o tempo que algumas televisões dedicaram ao Götze como jogador do Benfica, tem mais tempo, mas muito mais tempo, do que dedicaram ao David Carmo quando veio para o Futebol Clube Porto. Portanto, isso é tudo, é marketing, é faciosismo, é fanatismo, isto para mim não conta. Dentro do campo é que se vai ver quem é que está melhor. E como é que estão as relações do Presidente com os clubes rivais neste momento? Estão lá. Não vieram para a Madeira, estão lá. Não, eu tenho ótimas relações com gente dos dois clubes. Ainda agora o Benfica veio jogar hóquei em patins ao nosso pavilhão e antes estivemos a confraternizar, convidei os diretores para vir para o camarote, eles é que preferiram ficar lá abaixo e entre a própria secção há ótima relação. Depois, naturalmente, não sou eu que vou dizer, olha, eu quero ter boa relação consigo. E vai haver boa relação, não se já disser, não estou interessado. Não há. Dou-lhe o caso do Rui Costa. Eu sempre tive uma boa relação com o Rui Costa, sempre. Mesmo quando havia as guerras com o Filipe Vieira, sempre nos cumprimentamos, fosse na Luz, fosse no Dragão, fosse nas Antas. Sempre. O Rui Costa veio jogar aqui ao Porto e eu não tinha reparado porque sentei-me depois, ele já estava sentado, levantou-se, veio ao meu lugar cumprimentar, normal. No segundo jogo, porque houve dois jogos, como se lembra, consecutivos, quando eu entrei ele estava sentado, eu fui ao lugar dele cumprimentá-lo, ele respondeu. As críticas que foram feitas ao Rui Costa. Os paladinos do entendimento dos clubes não aceitam que dois presidentes que se conhecem de há muitos anos, conheço o Rui Costa não é quando ele regressou ao Benfica, é antes de sair do Benfica, fizeram uma guerra que levou a que o Rui Costa, quando fomos jogar à Luz, o Rui Costa não me cumprimentou nem para mim olhou. Porquê? Eu tenho a certeza que ele não tem nada contra mim, porque tínhamos de facto um bom relacionamento. Já de muitos anos, até enquanto jogador... O que ele sabe é que se me cumprimentasse, ia levar pancada porque cumprimentou. Por isso é que depois há outros que acham que lhe dá pontos de insultar os outros, mas isso não me ofende nada, nem me coisa. Já é uma questão de educação, que uns têm, outros não têm, costuma dizer uns tiveram berço, outros não tiveram berço, portanto isso a mim não me afeta nada. Agora, entre os clubes há muita gente, por exemplo, eu posso lhe dizer que entre os três clubes há grupos de trabalho de quadros de alto nível que têm um perfeito entendimento, têm colaboração com coisas para a Liga, portanto isso é que conta. Agora, não gostam que os presidentes se cumprimentem. Não me faz diferença nenhuma. Olha, sabe o que é que eu ficava triste? É se um dia chegasse a casa e a minha cadela não me cumprimentasse. Isso seria mais... Isso é que eu dizia. O que é que se passa? Comentou recentemente que o Futebol Clube Porto estava mais convicto que o Futebol Clube Porto ia ter um novo centro de estágio, é um dos grandes projetos. Como é que está esse processo? Está em andamento a passo acelerado e tenho esperança que quando terminar o meu mandato em maio de 2024, que se não estiver pronto estará em fase muito adiantada. É uma necessidade grande, não vou estar a abrir o jogo nem a revelar
onde é ou deixa de ser, mas posso lhe dizer que estamos a trabalhar afincadamente nele. É um dos grandes projetos, há ainda muito também por se fazer, não é? É um projeto, neste momento, em termos de projeto, é, digamos, a minha obsessão, a obsessão da minha equipa, não é minha, é da minha equipa diretiva. Muito bem. E agora estamos já para fechar, Sr. Presidente, perto do início da temporada, por isso é que também a equipa está em estágio no Algarve a preparar, nomeadamente o jogo de dia 30 frente ao Tondela, a Supertaça, o primeiro jogo, depois campeonato e todas as outras competições. Está ansioso pelo recomeçar da parte oficial dos trabalhos? Eu, quando acaba um campeonato, festejo durante um dia e no dia seguinte já tenho saudades de jogos. Portanto, é evidente que acho muito tempo sem futebol, mas já não falta muito. Vamos ter antes o Porto-Mónaco para a apresentação da equipa, um jogo já a sério, no Estádio do Dragão, e depois a Supertaça. Eu espero que seja mais um troféu para o Futebol Clube do Porto, sem estar a desvalorizar o Tondela, porque no futebol não podemos esquecer o passado, não podemos esquecer que o Desportivo das Aves ganhou em Lisboa a taça ao Sporting, não podemos esquecer que o Vitória de Guimarães, que na altura não era o que é hoje, ganhou a taça ao Benfica, que a Académica ganhou a taça ao Sporting igualmente, e que nós nos vimos aflitos para ganhar aos Chaves em Lisboa 1-0, num jogo que tivemos que trabalhar muito. Portanto, não há vencedores antecipados. Estou tranquilo nesse aspecto, porque o treinador não permite que essa mentalidade se instale no espírito dos jogadores, nem eles têm esse espírito. Portanto, espero que, com mais dificuldade ou menos dificuldade, os esportistas possam ter uma grande alegria, até porque eu ontem disse que esse, como espero, próximo triunfo será dedicado a todos os esportistas da Madeira, que ontem me fizeram realmente uma festa de confraternização que me sensibilizou imenso. Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta entrevista ao Porto Canal. Está aqui no coração também da Ilha da Madeira, no Funchal, feita esta entrevista em exclusiva ao Porto Canal, também à Futebol Porto TV, de Jorge Nuno Pinto da Costa, a falar sobre a atualidade, também aquilo que poderá ser o futuro do Futebol Clube do Porto, sem qualquer tipo de problema. Estão lançadas as pedras para mais uma temporada que se espera de sucesso.